A partir de agora, você está no programa Questão de Justiça, um programa de utilidade pública, veiculado todas as terças-feiras aqui pela UTV, programa Questão de Justiça também veiculado pela Rede Brasil de Televisão e também veiculado pela TV Aberta São Paulo, nas madrugadas de terça-feira. E agora pela Rede Acesso, o programa Questão de Justiça também, né? Ele é reprisado nas 48 emissoras conveniadas desta Rede Acesso. O programa Questão hoje traz um tema de extrema importância, um tema, por sinal, envolvente e dinâmico, né? A questão dos leilões judiciais, um tema extremamente novo, né? Estamos passando por diversas alterações e propostas, né, de alterações no Código de Processo Civil, visando a dinamização dos feitos no Poder Judiciário. Aliás, né, quantos de nós não sofremos com a demora, né, e com a dificuldade, né, de transcurso dos processos perante o Poder Judiciário. E, se não bastassem as inovações, as propostas de inovações, nós temos hoje uma nova modalidade, inclusive com previsão na lei, né, que são os chamados leilões judiciais. E para falar sobre os leilões, nós temos hoje como convidada a doutora Fabiana Lopes Pinto, que é especialista em Direito Tributário, é doutoranda em Direito Tributário e é sócia da Lopes Pinto Nagasse Advogados, professora da FAAP, né, na modalidade de Direito Tributário e diretora-presidente da LUT. Doutora, seja bem-vinda ao programa Questão de Justiça. Bom dia a todos, bom dia Leopoldo, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui na UTV novamente, falando sobre um assunto tão interessante. A LUT, conforme você disse, é uma empresa de leilões eletrônicos judiciais. Então, o que seria LUT? LUT é leilão com uso de tecnologia. Tecnologia, gente, a novidade do momento, que não é tão novidade assim, mas para algumas áreas se torna novidade. E o Poder Judiciário começa a se utilizar da tecnologia para agilizar os seus processos. Agora, realmente, tecnologia hoje, nós passamos por uma nova era, eu diria. Nós passamos, né, por aquele período da globalização, né, tivemos aí uma série de investimentos no Brasil e toda uma evolução tecnológica que traz hoje uma nova concepção até para o direito. E eu acho que mais ou menos o leilão eletrônico ele vem nessa ótica, é isso? Ele vem dentro dessa ótica de dinamizar, de modernidade. Como que funciona essa questão do leilão eletrônico? Bom, as entidades de classe, Leopoldo, já vêm discutindo há muito tempo como agilizar o judiciário brasileiro, como tornar os processos mais ágeis. Isso é discutido pela OAB, pelo Instituto dos Advogados de São Paulo. Eu já participei de várias dessas comissões. E na prática, hoje, para se agilizar um processo, se agilizar os 10, 15 anos que a gente suporta de um processo judicial, só utilizando a tecnologia. E recentemente vêm sendo descobertos alguns mecanismos e as leis já vêm sendo alteradas e adaptadas para esses mecanismos. Um dos mais recentes é o leilão eletrônico judicial, modalidade inovada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que criou um provimento, homologando algumas empresas para atuarem como chamadas gestoras de leilão eletrônico judicial. E a LUT é uma dessas empresas, por isso, leilão com uso de tecnologia. A gente vai usar a tecnologia para pegar o processo que está lá parado no judiciário, esperando um leilão, que precisaria de todo aquele aparato do leilão presencial, da divulgação, que às vezes é precária, e isso é posto hoje na internet para que todos os brasileiros possam olhar quais são os bens que estão indo para leilão e arrematar. O processo de arrematação é muito fácil, muito simples, muito seguro, extremamente transparente, bem como o processo também de levar o bem a leilão pelo juiz ou pelo advogado também é muito simples. Agora, só para entender, né? Porque na verdade eu visualizo que os advogados ainda passam por uma transformação, não só os advogados, mas o próprio Poder Judiciário, e eu digo, acho que na profissão do direito especificamente, eu sinto que o profissional do direito, o operador do direito, ele ainda não se adaptou plenamente com a internet, ele ainda encontra um pouco de dificuldade. Eu vejo advogados que têm mais idade, que ainda têm um pouco de dificuldade com a internet, e ainda sentem um pouco de insegurança
Né? Agora, uma empresa, para trabalhar com leilões judiciais e para atuar dentro dessa linha, ela tem que cumprir alguns requisitos. Inclusive, ela tem que ter um credenciamento junto ao tribunal, é isso? São diversos os requisitos que têm que ser cumpridos, principalmente com relação à estrutura de tecnologia. O Tribunal de Justiça precisa homologar a estrutura de tecnologia à empresa e a empresa passa a trabalhar como leiloeira. É como se a gente tivesse a oportunidade de um leilão ser agora organizado por uma pessoa jurídica. Obviamente, você tem uma série de leiloeiros dentro da empresa para poder também respaldar e dar todo o background que a gente precisa para fazer um leilão, mas a estrutura mais cara e mais importante aqui é a estrutura de tecnologia. Agora, na prática, por exemplo, né, o advogado ele tem que provocar o judiciário, é isso? Ele fala, olha, eu quero que na minha demanda, no meu processo, eu tenho certeza que diversos advogados estão nos assistindo e eu tenho certeza que o telespectador fica perguntando, mas como que eu faço para ter o leilão? Eu, por exemplo, na prática, nunca passei nunca passei por essa situação, né, de trazer, né, para dentro dessa demanda um procedimento envolvendo leilão judicial. Agora, o que o advogado tem que fazer? Muito simples. O advogado que tiver um bem a ser leiloado, que está ali na espera do leilão, ele precisa simplesmente peticionar ao juiz, solicitando que o leilão seja feito na modalidade eletrônica, e se ele quiser, ele já indica inclusive a empresa. Por exemplo, indico a LUT, empresa de leilão com uso de tecnologia, para fazer um leilão eletrônico. O juiz vai receber aquela petição, vai ouvir a parte contrária, que também pode indicar uma outra empresa para fazer o leilão eletrônico judicial, ou pode também escolher a própria empresa, aceitar a empresa que foi indicada pelo primeiro advogado. Se a outra parte não concorda? Se a outra parte não concorda, cabe ao juiz decidir. Ou pode o juiz de ofício, já deliberar que o leilão vai ser feito no formato eletrônico e indicar qual a empresa ele quer que faça aquele leilão eletrônico específico. Agora, aí vem aquela pergunta. Quais os benefícios de se trazer um leilão? Porque, na verdade, dentro do judiciário, existe aquela tendência, né, de se fazer como vem fazendo, né, de uma forma mais, eu diria, não tão dinâmica, porque eu acho que o leilão eletrônico ele traz uma forma mais dinâmica ele traz uma forma mais dinâmica para aquela execução. Acho que a partir do momento que você traz um procedimento eletrônico, ou seja, eu acesso na minha própria residência, isso. Uhum. Na verdade, eu dou o lance no site da minha própria residência, não preciso ter aquele trâmite de ir até o fórum. E de qualquer forma, quem consulta o processo, na verdade o leiloeiro, né, na verdade o leiloeiro que vai fazer esse procedimento, ele também tem que acompanhar o processo. Vocês acompanham o processo na prática, não é isso? E fazem aquele trabalho que o advogado faria. Vamos explicar. A gente faz todo o trabalho, desde que o juiz nos nomeia, ou o advogado solicita e o juiz nos nomeia como gestores aí daquele leilão eletrônico, a gente faz todo o trabalho dali para frente. O processo, do momento em que nós fomos leiloados para frente, até chegar no momento da arrematação, não dura mais do que 3 meses. Entre fazer toda a parte da carta de arrematação e chegar ao finalmente, mais ou menos 3 meses. Então você já compara esse período com o período do leilão presencial ou do leilão anterior, como já é mais ágil. Um dos maiores benefícios, na minha opinião, é que eu, por exemplo, como cidadã brasileira, vocês, todos nós sempre tivemos vontade de arrematar bens em um leilão. Você nunca teve vontade de arrematar bens em um leilão? Sim, e dizem que até você arremata por um valor menor, se não me engano, 30% do valor do bem, né, a menos, né, do que o valor do bem. Todo mundo tem direito de arrematar e todo mundo quer tentar arrematar. Então, simples, é só você verificar sempre no site da empresa, www.lut.com.br. Eu vou mostrar como se escreve, LUT. Uhum. E você vai verificando, toda semana você verifica quais são os bens que estão disponíveis. E você verifica qual o valor de avaliação do bem e por quanto ele está sendo leiloado. Agora, independentemente do valor, eu posso indicar qualquer bem, independente do valor,
Nós temos bens de R$10, 5 caixas de chá, por exemplo, que foram penhoradas pelas varas de execuções fiscais, que já, inclusive já nem existem mais, como bens de 2, 3, 4, 5, 10, 15 milhões. Então, vai de A a Z o portfólio de oportunidades para o investidor. Para o advogado precisa desse mecanismo mais do que nunca. Porque para que ele receba rapidamente os honorários, muitas vezes ele precisa fazer com que o leilão aconteça. Se ele usa o leilão eletrônico judicial, os honorários dele vão ser recebidos muito mais rápido. Porque o processo de leilão foi rápido, o credor recebeu rapidamente o valor e ele consegue cobrar os honorários. Agora, só para situar, porque nós falamos do leilão, mas só para situar dentro da linha do tempo. Né? Se analisar o processo em si, o leilão eletrônico, ele entra em que fase do processo? Para o telespectador entender. Ele entra na fase de execução. Em que momento? Só para que os estudantes de direito que estejam nos assistindo, que ele entenda em que fase que esse leilão ocorre, em que momento do processo. No final do processo, toda vez que um bem vai a leilão, ou tem que ir a leilão para se quitar uma dívida, certo? Então há um bem que foi dado em garantia, que foi dado em penhora, alguma coisa nesse sentido. O bem está ali e agora precisamos vender para que apure o dinheiro para pagar as partes. Né? Então, nesse momento, você sabe muito bem que tem uma série de peças processuais que podem ser feitas para atrasar, para assustar ou suspender um leilão. Quando o processo vai para o leilão eletrônico, isso é muito mais rápido. E tem um detalhe, o que tem acontecido é que como a divulgação pela internet da oportunidade de se arrematar aquele bem é muito grande, hoje, para você ter uma noção, Leopoldo, tem 2, 3, 4 milhões de pessoas que recebem informação sobre quais os bens estão no leilão. Fora aqueles que já têm o hábito de pesquisar. Então, a chance do bem ser arrematado é muito grande. O que isso provoca? Isso provoca um acordo, às vezes, entre as partes, mesmo antes do leilão acontecer. Então, agiliza o judiciário, seja pelo leilão eletrônico, seja pelo temor que a parte vai ter de o bem dele ser arrematado de fato, então ele para de brigar no processo, às vezes, por conta disso. E agiliza como um todo. Agora, a valorização desse bem, o bem acaba sendo mais valorizado quando vai a leilão eletrônico, porque se os lances começam a acontecer de uma forma dinâmica, é muito maior do que, por exemplo, no leilão presencial. E aí, o bem acaba sendo supervalorizado? Eu já tive, dos mais variados exemplos, alguns muito interessantes, onde a empresa toda para ficar acompanhando as arrematações. Então, é interessante porque a gente já teve, por exemplo, um bem que o valor dele no processo era de 1 milhão. Foi para a primeira praça por 1 milhão. Mas esse bem ele já estava um pouquinho defasado, então ele acha que valeria 1 milhão e 200, vamos supor. Tá? Já estava um negócio razoável. Na primeira praça não foi arrematado. A primeira praça no leilão eletrônico judicial dura 3 dias. Então o bem fica durante 3 dias na internet como primeira praça. Passaram-se 3 dias, ninguém arrematou, ele vai automaticamente para a segunda praça, com uma depreciação que varia de 30% a 40% de acordo com o juiz. Reduziu, por exemplo, 30% a 40% do valor do bem, então ele passou para 700 mil, suponhamos. Então a gente já tem aqui uma margem interessante de briga. Começou a briga nos 700 mil, esse bem foi arrematado por 1 milhão e 50. Ou seja, mais do que o valor de 1 milhão que estava na primeira praça, mas através de muita briga. E de fato foi um bem extremamente interessante de arrematação. A briga foi boa. E às vezes a gente acompanha o interesse de quem quer arrematar, que fala assim, não, esse terreno, por mais que a avaliação seja de 1 milhão e 200, essa área tem a tendência de crescer tanto, assim, assado, e poderia chegar até 1,5 milhão, eu conseguiria vender isso daqui a 1 ano mais ou menos por 2 milhões. Enfim, tem uma série de oportunidades. Claro, precisa estudar, precisa verificar quais são as condições do imóvel, mas o site mostra tudo. Tudo que tiver, da forma como estiver no processo, as informações do leilão você consegue verificar pelo site, através de um ícone chamado manifestações. Então, qual que é o site? Porque de repente